Às nossas irmãs e aos nossos irmãos, muito boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, que nos fala das leis morais, existe um determinado momento em que o codificador da doutrina espírita pergunta aos espíritos amigos se Deus nos enviou espíritos ou homens, no caso os espíritos encarnados, para nos relembrar da lei de Deus que está escrita na nossa consciência. E a espiritualidade responde que em todas as épocas e em todos os lugares, Deus sempre enviou mensageiros para nos relembrar das leis dele que estão inseridas na nossa consciência. Chega um determinado momento em que o senhor Allan Kardec então faz uma pergunta de suma importância. Todas as perguntas são importantes, mas essa talvez seja a mais importante de todas. E qual foi o maior enviado que Deus enviou à humanidade na Terra? E a espiritualidade responde: Jesus. Então, Jesus é aquele que, na época apropriada, encarnou na Terra para relembrar essa humanidade que aqui habita das leis, nos explicar, na medida do possível, o modo de entendê-las. Mas, posteriormente, o próprio Mestre Jesus se encarrega também de nos enviar outros espíritos que iriam nos relembrar dessas leis. E é nesse sentido que nós precisamos ficar atentos a fim de fazermos uma reflexão de quem são esses espíritos, sejam eles encarnados, sejam desencarnados, que estarão tentando nos passar informações. E se essas informações são válidas, se elas são confiáveis, se devemos aceitá-las, se não devemos aceitá-las. Jesus proferiu alguns sermões. E entre os sermões que ele proferiu, existe um que, de acordo com os compiladores do Evangelho, foi denominado de o sermão profético. É um sermão bastante extenso mesmo, mais extenso do que o sermão do monte. E no sermão profético, Jesus nos faz recomendações e mais recomendações. O sermão profético, a grosso modo, porque nós não iremos abordá-lo, estamos apenas falando porque um dos itens que iremos abordar está inserido neste sermão. O sermão profético vem nos falar daquilo que a humanidade terrena está passando nos momentos atuais, e que não começou hoje nem ontem, e também não vai terminar amanhã, sem querermos ser pessimistas, mas é porque tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E no sermão profético, além das várias e várias recomendações que Jesus nos faz, ele diz o seguinte: para que nós nos acautelássemos dos falsos cristos e dos falsos profetas. Então Jesus pede para que nós vigiemos em mais de um momento nos ensinamentos evangélicos, e principalmente numa das anotações do evangelista Marcos. Jesus nos fala, quer dizer, Marcos escreveu, mas quem disse isso foi Jesus. Olhai, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então nós temos 3 verbos
nos concitando a nós sermos vigilantes, nós olharmos o terreno no qual estamos pisando, as informações escritas que já estão nos sendo proporcionadas, olhar e devemos vigiar também. Essa vigília não é em relação ao nosso próximo. Jesus nos fala que a cada um segundo as suas obras. Nós não somos responsáveis pela conduta do nosso próximo. Então, quando Jesus nos convida a vigiar, é que nós vigiemos os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos antecedem a nossa tomada de atitude. Os nossos pensamentos antecedem as nossas ações. Por isso, é muito importante que nós vigiemos. E com referência à questão dos profetas, à questão dos cristos, estas palavras, elas tinham conotações bem diferenciadas há 2000 anos e hoje elas são contextualizadas de uma forma um pouco diferente. Em relação a Cristo, é uma palavra de origem grega, naturalmente pronunciada bem diferente de como os pronunciamos hoje, e que quer dizer ungido. E o único ser que manifestou aqui na terra e que merece este título é Jesus. Mas pseudos, digamos, enviados, provavelmente no passado, ou talvez no futuro, queiram usurpar esse título que somente Jesus merece. Quanto à palavra profeta, que vem nos dizer, nos falar a respeito do fato daquelas pessoas que fazem revelações, que são adivinhas. A doutrina espírita não preocupa com essa ideia de adivinhação, não preocupa com essa ideia de presságios do futuro. Então, a profecia, ela hoje vai ter um diferencial bastante diferente daquilo que se pensava, que se dizia no passado. Então, quando nós lemos e também estudamos os livros da codificação, é muito importante, seguindo a sequência, nós temos o livro dos Espíritos e logo depois nós temos o livro dos médiuns. E é muito válido, é muito importante nós meditarmos em várias e várias informações que nos são trazidas em o livro dos médiuns, porque muitos falsos profetas, eles estão como que inseridos na prática equivocada da mediunidade. Então, é muito importante nós irmos verificando que existem falsos profetas no plano espiritual, existem falsos profetas no plano material. Quando nós lembramos das palavras de Jesus para nós nos acautelarmos em relação aos falsos profetas, é interessante nós lembrarmos que na época em que Jesus proferiu estas palavras, os meios de comunicação, digamos assim, era mais através da palavra, digamos assim, da palavra articulada. Não havia naquela época comunicações como nós temos hoje. Inclusive o próprio livro, que é uma grande fonte de levar as informações, naquela época o livro impresso como nós temos hoje, ele não existia. O próprio Evangelho, ele foi manuscrito, ou melhor, a compilação dos Evangelhos foram manuscritos. Então, daquela época até os dias de hoje, é bem mais importante ainda nós nos acautelarmos contra os falsos profetas, porque as notícias estão viajando quase que à velocidade da luz. Hoje são tantos e tantos os meios de se prolatar informações verdadeiras algumas, informações falsas na maioria das vezes. Por esse motivo,
válido nós ficarmos sempre atentos para não entrarmos naquela ideia do achismo. Eu acho que é dessa maneira, e passa essa informação que eu acho para frente. O outro modifica mais um pouquinho e vai multiplicando. E tem uma outra coisa também chamada me disseram, me disseram, e a pessoa não olhou, não verificou as fontes. Se as fontes eram válidas, se elas eram verdadeiras, se elas estavam bem embasadas. Então, nós vamos passando, e depois, conforme disse um grande pensador da antiguidade, depois que o arqueiro lança a seta, não tem jeito de trazê-la de volta. Então, é muito válido nós lembrarmos sempre das palavras de Jesus, quando ele nos pede vigilância para que nós não venhamos a entrar em situações desagradáveis. Jesus nos fala que conhece-se a árvore pelos frutos. É uma bela analogia que Jesus faz, porque a árvore produz frutos. Os nossos pensamentos produz palavras, produz ações, e as nossas palavras e as nossas ações, elas vão refletir a origem. Se o que está dizendo ou falando aquela coisa, se é confiável. Então, Jesus usa a comparação com a árvore e seus frutos, e nós precisamos tirar disso um entendimento de que esta árvore são os espíritos encarnados ou desencarnados, e os frutos são as suas mensagens, boas ou ruins. Jesus fala que a árvore má não produz bons frutos, a árvore boa produz bons frutos. Se as mensagens que nós recebemos vierem de fontes confiáveis, naturalmente que elas serão boas. Se elas vierem de fontes não confiáveis, elas serão ruins. Em um outro momento no Evangelho, Jesus nos fala: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O coração, dentro do simbolismo, ele é a sede dos sentimentos, e nós precisamos educar os nossos sentimentos, a fim de que nós possamos tirar boas coisas do nosso coração. Então, Jesus, dando sequência, ele nos fala o seguinte: guardai dos falsos profetas, conhecê-los-eis pelos seus frutos. Então, repetindo, os frutos, ou seja, a produção dos falsos profetas, nós iremos conhecer o falso profeta, mas através dos frutos. E através dos frutos nós iremos verificar se eles são bons ou se eles são ruins. A espiritualidade, já que ela fala dos falsos profetas, é lógico que existem também aqueles que são os bons profetas. E os bons profetas, é necessário que entendamos que eles são enviados de Deus. É lógico que nós aprendemos com a doutrina espírita que entre nós e Deus, nós temos um grande intermediário que chama-se Jesus. Então, quando se fala que são enviados de Deus, automaticamente nós fazemos a leitura de que são enviados por Jesus, porque Jesus tem a permissão de Deus para os enviar. Então, o que vai acontecer? Eles são enviados de Deus para instruir os homens. Se esses profetas, os chamados falsos, não nos instruir, então naturalmente que eles serão falsos. Hoje está muito em moda as pessoas que lidam com dinheiro
elas são treinadas para verificar a autenticidade das notas, principalmente as notas de 50 e as notas de 100, que são as que possuem maior valor de circulação. Se nós temos todo esse cuidado com o dinheiro, por que então não temos um cuidado maior, bem maior, com as informações que nos são passadas através das mais diversas formas? Então, continuando, os profetas, eles vêm nos revelar coisas ocultas. Os espíritos que ditaram as obras básicas e logo depois também editaram as obras chamadas subsidiárias, mas vamos ficar com as obras básicas. Jesus, nas anotações de João, o evangelista, no capítulo 14, ele nos fala que iria rogar ao Pai para que nos enviasse um outro Consolador, o Espírito de verdade, o qual iria nos relembrar de tudo aquilo que ele havia nos dito e nos revelar outras informações. Então, na época predita por Jesus, a partir do ano de 1857, chegou até nós a doutrina espírita. E esses espíritos, eles são enviados por Jesus e que veio nos trazer revelações. Revelações essas confiáveis, revelações essas que vieram nos aclarar os ensinamentos que Jesus nos deixou de forma mais ou menos velada, através das parábolas, através das alegorias, e veio como que, no limite do nosso entendimento, fazer com que, ou melhor, dar-nos condições de entendermos aquilo que Jesus nos diz, ou seja, nos relembrar e trazer novas informações. Então, todos os espíritos que participaram da codificação da doutrina espírita, encarnados e desencarnados, são profetas verdadeiros, não são profetas falsos. Mas Jesus continua nos dizendo que levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. Ele sempre, ou melhor, várias vezes, ele repete isso, para ficar bem marcado no nosso entendimento. Agora, vamos supor, e apenas a nível de hipótese, que nós falsifiquemos o livro dos Espíritos, falsifiquemos o livro dos Médiuns, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos sendo falsos profetas, porque nós estamos tirando a veracidade daquela obra que não é do Vanderlei. Então, aí seria digamos, uma falsificação. Mas quando se fala também dos falsos profetas do mundo espiritual, nós temos um meio de detectá-los também, através do segundo livro da obra da codificação, que é o Livro dos Médiuns. Porque, através da mediunidade, nós entramos em contato com o mundo chamado invisível. E lembramos que a morte física, ou melhor, a morte, porque toda morte, no caso, seria física, a não ser no sentido de uma forma paralela. A morte, ela não vai nos tornar melhores do que nós somos aqui. Então, as dificuldades que nós temos, a ignorância que nós temos sobre vários assuntos, vai nos acompanhar para o lado de lá. Então, pela mediunidade, muitos espíritos, com as ideias equivocadas que levaram daqui, quando estão do lado de lá, se nós não nos vigiarmos, iremos receber essas informações através de algo que a doutrina espírita chama de mistificação, que seria como que uma modificação da profecia, ou seja, os espíritos mistificadores irão utilizar de médios invigilantes para
tentar trazer para nós informações que não são verdadeiras, informações prejudiciais, informações que vão nos levar a discórdias, a situações muito e muito desagradáveis. Então, nós pensamos o seguinte: mesmo que a pessoa ela não pretenda ou ela não tenha a mediunidade ostensiva para ser trabalhada, nós lembramos que cultura, conhecimento, bom conhecimento, não faz mal algum. Então, é muito importante nós lermos o livro, lermos e também estudarmos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, para nós podermos ficar. Atualmente não sei se já terminou a campanha para vacinação. Então, a campanha para vacinação era para nós imunizarmos o nosso corpo. Lermos as obras básicas é para nós imunizarmos-nos espiritualmente para não cairmos em tentação, para não sermos ludibriados, para não sermos mistificados e passar a mistificação para a frente. Então, deixarmos essa doutrina de lado, a doutrina do me disseram, a doutrina do achismo. Você ficou sabendo. O Espírito Emmanuel, num dos livros que ele ditou através de Chico Xavier, ele fala que Deus criou a palavra e o homem criou o falatório. Ou seja, a palavra é útil, se ela for dosada, se ela for correta, mas o falatório vai fazer com que nós criemos situações altamente prejudiciais à comunidade e a todos nós. A espiritualidade, em o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem nos dizer que muitas vezes nós somos os culpados por sermos enganados. A gente não se esquece que numa das obras ditadas pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamada Libertação, resumidamente, nós vamos encontrar ali uma situação de mistificação. Havia quando a gente fala o título do livro, Libertação, dentro do nosso pouco entendimento da doutrina, a libertação seria a desobsessão. Porque havia uma senhora que era vítima de um processo obsessivo, onde dezenas de obsessores, liderados por um outro assim mais inteligente, e a moralidade não acompanha a inteligência. Nós muitas vezes, inadvertidamente, utilizamos a inteligência para a prática de coisas equivocadas. Então, nesse processo obsessivo, ela era orientada por amigos para procurar vários e vários meios a fim de tentar se libertar daquele processo. Várias religiões, no sentido de que as pessoas que aconselhavam estavam aconselhando para o bem. E um desses conselhos foi para que o marido dela a levasse a um cavalheiro que, entre aspas, recebia, não seria tecnicamente recebia, seria mediunizava-se, mas está dizendo que recebia um espírito, que esse espírito seria capaz de livrar aquela senhora do processo obsessivo. E o marido, como desejava o bem para a sua esposa, acedeu e a levou. Só que, ao ir a procurar esse médium, os espíritos obsessores foram todos juntos também. E chegando lá, o principal, o obsessor, que estava mais assim ligado a ela, ele se aproximou do médium e foi ele que estava dando a solução. Então, ele estava acrescentando mais informações equivocadas. Então, era o quê? Um falso profeta do mundo espiritual. E a situação dela estava cada vez se tornando pior. Agora, é o seguinte, nós somos tentados de acordo com os nossos próprios desejos. O Espírito Emmanuel nos fala que ninguém vai
querer atrair um peixe colocando no anzol uma pepita de ouro. Peixe não gosta de ouro de jeito nenhum, mas se colocar uma isca petersílio vai atrair o peixe. Então, muitas vezes, nós somos enganados por causa dos nossos desejos, por causa da nossa invigilância. Mas essa história que nós estamos contando do livro Libertação teve um final feliz, até que chegou uma determinada pessoa e orientou o marido daquela senhora a levá-la a uma reunião espírita nos primados do cristianismo. É interessante que Chico Xavier fala mediunidade com Jesus, mediunidade sem Jesus. Por quê? A mediunidade em si, ela é neutra. Ela não faz mal, ela não faz bem. Quando aquele senhor que, inclusive ele cobrava, ele cobrou e tal, e o obsessor é que estava dando as informações, ali era mediunidade sem Jesus. Mas, ao ser orientado o marido para levá-la a uma casa espírita, ali a mediunidade foi trabalhada com Jesus. E, graças aos espíritos amigos, ela começou a receber a melhora. O obsessor principal, ele foi devidamente afastado, levado para o plano espiritual para ser educado, porque ele também era um doente. E assim nós vemos que o final foi feliz, porque ela foi se recuperando. Por isso que, em questão de falsos cristos e falsos profetas, não vamos ficar somente dentro do entendimento dos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, porque nós, quando lemos o Antigo Testamento, apesar que a doutrina espírita trabalha com o Novo Testamento, mas cultura, voltamos a dizer, não faz mal algum. E o Antigo Testamento é cheio de profetas, e aqueles que trabalhavam a mediunidade com Jesus, porque a mediunidade existe de todos os tempos, sendo que com a doutrina espírita ela ganhou foros de ciência, ela passou a ser tratada como ciência. Mas ali no Antigo Testamento mesmo nós vamos ver o grande profeta Elias, só que depois ele fez uma bobagem, e por causa daquela bobagem, não estou aqui para recriminá-lo, apenas para contar o fato, o Elias, que por causa daquela fogueira que os profetas de Baal, ou seja, os falsos profetas, não conseguiram fazer com que ela se acendesse, os profetas tiveram uma morte assim muito desagradável, porque cortaram-se os pescoços daqueles profetas de Baal. E Elias, dentro da lei de causa e efeito, volta à época de Jesus, um pouquinho antes de Jesus, como o grande João Batista. Então, quando Jesus fala, Elias já veio e vocês não o reconheceram. Então, Elias é aquele grande médium, mas também que Jesus fala assim, João é o maior profeta nascido de mulher, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Jesus, que nos conhece, que sabe do nosso passado, sabe do nosso presente e também do nosso futuro, ele sabia que João Batista tinha uma culpa consciencial por causa da aposta que ele havia feito, de se a fogueira dos profetas de Baal não acendesse, o rei mandaria matar todos eles. E por causa disso, ele era menor no reino dos céus, entendendo-se céus como a nossa consciência tranquila pelo dever cumprido. E ele, como grande profeta, ele sabia que tinha essa dor consciencial. Então nós temos os profetas que atuam com Jesus e os profetas que atuam em benefício de causa própria, se complicando cada vez mais. Então a doutrina espírita, através dos mensageiros, nos fala para que nós não peçamos ao espiritismo prodígios, não peçamos milagres. A doutrina espírita não faz prodígios, a doutrina espírita não faz milagres,
por sinal que milagre não existe. Milagre seria a derrogação da lei, e a lei de Deus não pode ser derrogada. O que supostamente nós supomos que seja milagre é simplesmente a manipulação de leis que Jesus e outros espíritos conhecem e nós não conhecemos. Então, aquilo que nós pensamos que foi milagre feito por Jesus foi simplesmente o trabalhar com leis, porque o universo é regido por leis que ele, Jesus, conhece e que nós ainda não conhecemos. Por isso não existe milagre, porque milagre vem de miraculoso. É por isso que nós achamos miraculoso algo que nós lemos, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Miraculoso para o Vanderlei, que não sabe trabalhar com essas leis. Normal para quem sabe trabalhar com aquelas leis. Assim não vamos pedir milagres aos espíritos, porque os milagres não existem. O espiritismo, ele vem a revelar leis desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo, as relações morais, as relações físicas, químicas, essas, os grandes pesquisadores, os grandes cientistas, que são também mensageiros de Jesus, estão revelando a cada momento para nós. Agora, as leis morais, a cada momento, através do estudo do Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós vamos nos apossando delas. É por isso que em O Livro dos Espíritos tem aquela terceira parte que vai falar totalmente das leis morais. Existem 3 subdivisões ali, que são a lei de reprodução, conservação e destruição, que são leis que regem a matéria, mas é porque a matéria, no caso nosso, espíritos encarnados, é muito importante para nós, porque conforme nos afirma o apóstolo Paulo, o corpo é o templo do espírito, e o espírito precisa do próprio corpo, que é matéria, e daquilo que vai servir ao corpo. Mas, no fundo, ela é como uma base para nós alçarmos voo em direção ao aprimoramento das leis morais. Por isso que é muito importante nós estudarmos o Livro dos Espíritos e, no caso dos falsos profetas, na sequência, o Livro dos Médiuns, a fim de que nós possamos nos acautelar. Assim, quando nós estudamos, então, nós vamos ficar prevenidos contra os espíritos enganadores, os espíritos hipócritas, os espíritos orgulhosos, os pseudo-sábios. Os pseudo-sábios, eles é aquele que não sabe e finge que sabe, ou quer supor que sabe. Então, os pseudo-sábios, e tomam, às vezes, nomes veneráveis. Mais uma vez, o Livro dos Médiuns. Quantas, às vezes, algum espírito hipócrita, a palavra hipócrita vem de hipócrisia, que significa ator. Ele está fingindo. Então, eles se passam por nomes veneráveis, o nome de fulano de tal, que às vezes era até famoso aqui na Terra, era um espírito que já desde encarnado, já procurava vivenciar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, isso é muito, mas muito importante mesmo. O senhor Divaldo Franco, que tem um conhecimento muito, mas muito profundo mesmo, num livro denominado Conversando com Divaldo, são 3 livros, na verdade, é o número 1, número 2 e número 3. Quando ele vai, não sei se ele faz isso ainda, mas quando ele ia ao estado do Paraná, ele ficava mais de um dia lá. Ele fazia uma palestra e 2 ou 3 dias ele assentava assim num jardim e as pessoas iam fazendo perguntas, as perguntas eram gravadas e depois foram transformadas nos 3 livros. Cada livro é 1 ano que ele teve lá. E ele nos chama a atenção para nós ficarmos vigilantes com relação a livros. Ele diz o seguinte, que na atualidade livro espírita está vendendo igual água. Inclusive,
existem editoras que se especializaram, editoras não espíritas, e que estão vendendo livros e mais livros. Então nós devemos estarmos, entre aspas, vacinados para que nós possamos separar o joio do trigo. Porque às vezes até o livro traz uma informação boa, mas pode trazer 99 que não vão servir para nada. Não quer dizer que nós estejamos proibidos de ler os livros, não. Por que não estamos proibidos? Por um fato muito simples, é que ninguém tem o direito, isso é uma expressão que a gente usa, mas sem querer ofender, ninguém tem o direito de falar bem ou mal daquilo que não conhece. Então, para que a gente fale de um livro, se ele é bom ou se ele é ruim, só depois da gente ler. Voltando aos livros os livros básicos, as 5 obras básicas, elas serão uma vacinação para que nós possamos avaliar as outras obras, a fim de saber se elas possuem conteúdo cristão ou não possuem conteúdo cristão. E mais à frente, a espiritualidade, então, vem nos dizer o seguinte: nós estamos nos momentos de transição. É aquilo que Jesus vem nos avisar no sermão profético. Então, nos momentos de transição, muitas vezes nós ficamos invigilantes e somos vítimas desses espíritos que não praticam o cristianismo que seria o correto para que eles fizessem. Dessa forma, então, é muito importante, mas muito importante mesmo, que nós nos afastemos dos falsos profetas e procuremos nos aproximar dos bons profetas, ou seja, das boas mensagens vindas, sejam dos desencarnados, sejam dos encarnados. Assim, a espiritualidade vem nos falar que os verdadeiros profetas, eles são realmente missionários. O missionário é aquele que recebe uma missão. E, mais uma vez, a espiritualidade nos fala que Deus não iria se servir da boca de um mentiroso para enviar as suas mensagens. Então, são verdadeiros homens ou mulheres preparados para nos trazer essas informações. Esses missionários que vêm nos revelar, ou seja, eles vão se mostrar, aí novamente a analogia com a árvore, eles vão se mostrar pelas suas virtudes, ou seja, os frutos deles são as virtudes. Eles vão se mostrar pela sua grandeza, não é a grandeza física, não é a grandeza, digamos assim, intelectual, mas é a grandeza moral, a moral evangélica. E eles vão nos influenciar para a nossa moralização. Eles ignoram-se a si mesmos. Ou seja, muitas vezes, através da vaidade, através do orgulho, nós queremos nos mostrar. Os espíritos realmente portadores da mensagem evangélica, esses espíritos ignoram a si mesmo. Um dos maiores exemplos que nós temos é o querido Francisco Cândido Xavier. Vai ser simples assim, vai ser humilde assim. Uma vez fizeram uma pergunta para ele, uma emissora de televisão, se ele era feliz. Ele falou: eu sou feliz, eu almoço, eu durmo. Quer dizer, como ele almoçava, ele não estava preocupado se ia jantar. Mas muitas vezes nós ainda não almoçamos, já estamos preocupados com o que nós vamos ter para o jantar. Ou seja, Chico Xavier viveu em benefício do próximo. Esse é um verdadeiro missionário. É um grande profeta, um grande enviado de Jesus. Muitas vezes nós poderíamos pensar: será que é somente na doutrina espírita que nós vamos encontrar esses baluartes? Nós encontramos muitos na doutrina espírita e encontramos muitos também fora da doutrina espírita.
Quem é que não se lembra de Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá, ela vivia em benefício do próximo. Divaldo Franco conta que uma ex-princesa da Inglaterra, Lady Diana gostava também de praticar as obras de assistência social. Ela era muito amiga de Madre Teresa. E uma vez, ou talvez várias vezes, ela teve com Madre Teresa. E numa dessas vezes, ela perguntou a Madre Teresa como que ela deveria proceder para ajudar Madre Teresa nas suas obras. E é interessante, inclusive, que Divaldo fala assim que Madre Teresa deu a ela uma resposta assim muito cristã, de alta sabedoria. Madre Teresa falou assim: olha, para você trabalhar aqui comigo, você seria, é lógico que Madre Teresa falou com toda a educação, você seria apenas mais uma. Mas como você é uma pessoa da realeza, você é uma pessoa conhecida, continue praticando o bem no seu meio, porque lá você vai produzir muito mais do que aqui. E Lady Diana aceitou a sugestão de Madre Teresa, e até a sua desencarnação, na medida das suas possibilidades, ela foi praticando também a sua obra de assistência social. E a maioria sabe que ela desencarnou através de um desastre. E depois da sua desencarnação, tempos depois, quando Madre Teresa também, após a sua desencarnação, Divaldo fala que Lady Diana estava ainda dormindo no plano espiritual. Alguém vai pensar, mas quem dorme é o corpo, mas nós temos um corpo espiritual, que é o perispírito. Na obra de André Luiz, inclusive, tem uma passagem daqueles espíritos que acreditam que a morte acaba com tudo, e no plano espiritual eles estão dormindo, depois tem que acordá-los. Então, mas no caso da Lady Diana, eu não sei por qual motivo, mas ela estava dormindo. E quem a acordou foi Madre Teresa. E Madre Teresa falou: minha filha, agora sim, agora nós vamos trabalhar juntos. Então nós vemos que são pessoas que elas não pensam única e exclusivamente em si, mas elas pensam também no próximo. Então são verdadeiros missionários, são verdadeiros profetas. Nós precisamos entender também que os verdadeiros profetas, eles se revelam pelas suas obras, e são humildes e são modestos. Se nós fôssemos falar de todos, ficaríamos aqui a noite inteira e não daríamos conta, e nem saberia o nome de todos. Mas nós trouxemos o nome de alguns que são conhecidos no meio espírita e que são realmente grandes profetas. Os apóstolos de Jesus, que a palavra apóstolo significa enviado, mensageiro. Então os apóstolos, e entre os apóstolos nós temos o apóstolo dos gentios, Paulo. Paulo, depois que ele se compenetrou da sua grande missão, bem no finalzinho da sua vida física, ele fala assim: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então Paulo é um grande modelo, mas um grande modelo mesmo. Poderíamos encontrar um outro, Emmanuel. Quando a gente lê o livro há 2000 anos, depois lê a sequência, quando ele vai reencarnar como escravo na Grécia, e depois as outras reencarnações sucessivas, que a gente tem algum conhecimento, até chegar ao ponto dele ser aquele que é responsável, ou foi responsável, por toda a obra mediúnica do querido Francisco Cândido Xavier. Então, Emmanuel uma vez falou o seguinte com Francisco Cândido Xavier: se alguma vez eu me afastar de Jesus e me afastar de Kardec, fique com os dois e deixe-me. Quando ele falou afastar de Kardec, as obras da codificação, apesar que Kardec também é um paradigma para todos nós. Após Emmanuel, nós vamos encontrar Joana de Ângeles, que desde a época de Jesus, ela já havia se tornado cristã.
E a época de Francisco de Assis, ela reencarnou como Santa Clara de Assis. O próprio Francisco de Assis, que foi o João Evangelista e que volta como Francisco de Assis. Nós vamos encontrar o Zaqueu, que volta como Dr. Bezerra de Menezes também. Ele era tão desapegado aos valores materiais que ele não tinha um centavo no bolso. Até o anel de formatura, ele dava a receita e dava o dinheiro para a pessoa comprar o remédio. Quando o dinheiro acabava, ele dava o anel de formatura. E alguém descobria que o anel era dele, o anel estava sempre voltando às mãos dele. Madre Teresa, que nós já falamos aqui, Chico Xavier, um homem super humilde. O próprio Divaldo Franco. Por que eu lembro do Divaldo Franco? Porque ele leva o Evangelho, através das suas mensagens, para os mais diversos países. E não podemos nos esquecer que ele já está com 91 anos de idade. E viajar para várias partes do mundo, como se ainda fosse um rapazinho, então é realmente ser uma pessoa desprendida, uma pessoa realmente que quer levar a mensagem através dos mais diversos meios. Ele, através da palavra articulada, através dos livros que ele psicografa, através daquela grande obra de assistência social que ele tem na Bahia. Então é muito importante, como nós falamos em Emmanuel, eu peguei uma passagem aqui, que está no livro Levantar e Seguir. Ele é de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, às vezes nós ficamos falando a respeito dos falsos profetas da erraticidade, ou seja, aqueles que estão no plano espiritual, dos falsos profetas encarnados, mas por analogia, muitas vezes nós também somos falsos profetas. Vejamos o que Emmanuel fala a esse respeito. Ele diz o seguinte: falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Então, Emmanuel continua dizendo: na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. A maledicência é nós sairmos falando mal, difamando as pessoas. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Afinal de contas, Jesus nos ensinou a vivermos em paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Afinal, o trabalho é uma lei moral. Tudo trabalha na natureza. E muitas vezes, pela preguiça, alguns deixam de trabalhar. Na indiferença, somos inimigos do dever. Não nos esqueçamos que a espiritualidade nos fala que o dever é uma obrigação moral. Primeiro para com nós mesmos e depois para com o próximo. Toda vez que olvidamos, ou seja, que esquecemos as nossas obrigações de solidariedade para com nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior, ou seja, do Evangelho, das leis morais, que abraçamos com o Cristo. Emmanuel continua: a terra com T maiúsculo, ou seja, o globo terrestre, a terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, é ali que nós muitas vezes vamos encontrar com os amigos do passado, mas muitas vezes também com os nossos desafetos do passado. O próximo é nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos. Existe uma parábola que é chamada parábola dos talentos. Então, dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem, ou seja, o nosso passado,
e santificar o dia de amanhã, porque é o presente que resgata o passado e constrói o amanhã. Nós estamos agradecendo a todas e a todos a espiritualidade amiga e que Jesus e os bons espíritos continuem nos iluminando. Muito obrigado.